O Abraham estava falando para alguém da plateia. O pensamento que você está oferecendo está emitindo uma vibração, e isso é sempre no agora. Então, nesse poderoso agora, não importa se você está pensando no passado, se você está observando o presente ou imaginando o futuro, isso está acontecendo no agora. Então, a regra de ouro que nós seguiríamos é: não importa se você está pensando no passado, observando o presente ou imaginando o futuro, a nossa intenção seria encontrar o melhor pensamento que pudéssemos encontrar a respeito do assunto em que estivéssemos focando a atenção. Você pode literalmente recriar o seu passado. Você pode voltar para experiências que você viveu antes e pensar nelas de outra forma, que as deixe em um lugar em que traga mais bem-estar para você. Você sabia que tudo o que você viveu ficou vibracionalmente onde você deixou? Então, quando você vive algo e você reage a isso, você emite uma vibração. E quando você lembra dessa experiência, a maioria das pessoas volta nessa vibração. E quando lembram disso de novo, voltam a essa vibração de novo. A vibração que eles viveram e a vibração que ativaram de novo quando lembraram daquilo pela última vez. E em pouco tempo se tornam viciados nesse pensamento. Em outras palavras, você tem um pensamento que você pensou tantas vezes que você estabeleceu um padrão vibracional. E quando você pensa nisso, você volta naquela vibração. Então, se tem algo que você só pensa ocasionalmente e é desagradável quando você pensa nisso, nós entendemos que como você só pensa nisso de vez em quando, e como tem tantas outras coisas no seu agora para as quais você esteja dando uma atenção positiva, você não sinta a necessidade de trabalhar os pensamentos a respeito daquilo para limpar essa vibração. Mas se tem alguém na sua vida que te irrita enormemente, ou se tem alguma memória que te assombra e te persegue há muito tempo e que é doloroso quando vem à tona e vem à tona frequentemente, nós enfrentaríamos isso, escrevendo sobre isso, fazendo um roteiro sobre isso, pensando sobre isso de um jeito que fizesse isso subir na escala emocional. No nosso último livro, nós colocamos um processo que chamamos de diminuir a distância vibracional. Gente, eu não sei que livro é esse, eu sei que vocês vão perguntar nos comentários, mas eles não citaram o nome do livro no áudio inteiro. Então eu também gostaria de saber, mas não tenho certeza que livro que é. Então, voltando aqui. O processo é você reconhecer quando você está sentindo uma emoção que não é agradável de ser sentida e reconhecer que nesse momento você está dando atenção a algo que você não quer, porque é sempre assim. Enquanto eu mantenho esse pensamento que não é agradável, eu estou caminhando e caminhando e caminhando para uma manifestação. E irá manifestar, e quando acontecer, eu não vou gostar. Se eu estou pensando coisas que fazem eu me sentir bem, eu estou caminhando e caminhando para uma manifestação. E quando eu chegar lá, eu vou gostar. E você consegue saber pelo jeito que você está sentindo se você está caminhando em direção a algo que você quer ou a algo que você não quer. Então, se nós estivéssemos nos seus sapatos físicos e percebêssemos uma emoção negativa em nós, nós pararíamos e diríamos: eu sei claramente o que eu não quero, então o que é que eu quero? E nós faríamos o nosso melhor para dizer o que queremos claramente. E você nunca sabe com maior clareza o que você quer do que quando você está tendo uma emoção que te lembra do que você não quer. Então, nós faríamos essa afirmação do que queremos, ainda que no início fossem palavras vazias, porque afinal nós praticamos um pensamento. Nós viciamos em um pensamento que já veio várias vezes antes. É um pensamento forte, mas pelo menos estamos usando o poder da nossa mente para pelo menos tomar consciência de que você sabe que nesse momento você está reagindo negativamente e que você sabe o que você não quer e que então você irá usar essa oportunidade para dar um passo na direção certa, dizendo: eu sei o que eu não quero, então o que eu quero? Agora eu sei o que eu quero e a energia da fonte já sabia o que eu quero e já está com o que eu quero e já está oferecendo uma vibração a respeito disso.
mas a fonte, o meu ser interior, não vai me arrastar para o que eu quero, não vai me puxar à força pelos cabelos. Tudo que a fonte faz é emitir uma vibração a respeito disso, e eu posso seguir essa vibração ou não. Eu posso seguir esse chamado ou não. E agora eu estou consciente do que eu quero e que eu quero me sentir melhor. Pode ser que eu ainda não me sinta melhor, mas eu quero me sentir melhor. Eu quero me sentir melhor, mas pode ser que eu ainda não me sinta melhor. Ei, eu tô me sentindo um pouco melhor, apenas por querer me sentir melhor. E eu tenho consciência de que eu posso me sentir melhor. E eu tenho ouvido o Abraham um bom tempo, então eu sei que esse é o meu trabalho. Isso é o que eu tenho que fazer. Não vou tentar dar um salto e já estar me sentindo no topo. Não tem como. Assim como não tem como eu ouvir a estação 98.7 quando eu estou com o meu sintonizador de rádio na estação 60.3. Não tem como dar esse salto vibracional, mas tem como eu me mover na escala emocional. Então, nessas situações, a Esther senta para escrever. Mesmo que no início pareça que não vai levar a lugar nenhum, mas depois de um minuto ou mais, ela sente um pequeno movimento na escala emocional. Ela se sente um pouquinho melhor. E no momento que isso acontece, ela sorri e diz: Eu movimentei, eu estou no caminho certo. E quase sempre um sentimento de orgulho ou de ter feito um trabalho bem feito recai sobre ela. E ela sabe que ela mudou o seu ponto de atração e fica feliz e orgulhosa de ter feito esse movimento, de ter movimentado isso para um lugar mais alto na escala emocional. E sabe o que isso significa? Significa que tudo no mundo dela irá responder a ela de um jeito um pouquinho diferente por causa desse esforço de 2 minutos que ela fez. E agora ela já tem um pouco mais de momentum acontecendo, ou seja, ela já pegou um pouco de embalo, então fica mais fácil encontrar pensamentos ainda melhores. E fica cada vez mais fácil. E dentro de 10 minutos, ela consegue estar em uma vibração completamente diferente. E nisso, algo que ela estava arrastando por anos, agora está em uma vibração diferente e começa a atrair diferente. Isso significa que não voltará mais? Não, porque pessoas ainda estão vivendo isso e ela está absorvendo coisas do entorno. E tem uma possibilidade, já que ela ainda tem alguma vibração ativa nesse assunto, que algo irá acontecer e ela irá ver isso novamente. Mas dessa vez não irá abaixar tanto a vibração dela. E se ela for esperta, ela não vai ficar nessa vibração mais baixa. Ela vai fazer a mesma coisa que ela fez antes e que deu certo. Ela vai pensar: eu sei o que eu não quero, o que eu quero, e a partir desse lugar ela irá procurar um pensamento melhor e vai se levar a um lugar em que ela se sente melhor. E em geral isso acontece mais rápido e com mais facilidade. Então ela se sente bem mais rapidamente e está orgulhosa e feliz com ela mesma por ter elevado a vibração disso ainda mais. E agora isso significa que isso foi embora para sempre? Provavelmente não, porque tem pessoas vivendo isso e ela interage com pessoas. Mas em algum momento ela terá limpado tanto essa vibração que quando isso acontecer de novo, em vez de sentir irritação, ou raiva, ou desânimo, ou desempoderamento, ela irá achar isso levemente engraçado. E isso não estará ameaçando o bem-estar dela ou o sentimento de liberdade dela. Você sabe o que ameaça sua liberdade? É algo que faz você sentir que você irá se sentir mal e que você não pode fazer nada a respeito. Essa é a única coisa que ameaça sua liberdade. É o sentimento de que algo irá acontecer que irá gerar uma reação em você e que você não irá conseguir controlar. Mas uma vez que você tenha visto que você consegue subir na escala emocional, que você sabe que você tem esse truque, já fez isso algumas vezes para diminuir a distância na vibração, você começa a se sentir invencível. E agora você não tem medo de sair pelo mundo. E agora não te machuca quando você vê coisas que são diferentes vibracionalmente de você. E quando você vê pessoas vivendo algo ruim, você pode sentir compaixão e amor, mas isso não te coloca em desespero, porque você irá entender que não apenas você pode criar a realidade que você quer, mas aquela pessoa também pode. E através do poder do seu exemplo,
Se eles quiserem e se conseguirem chegar em proximidade vibracional do que você é, eles também poderão viver uma vida constantemente alegre e feliz. Gente, para quem está caindo aqui de paraquedas, isso que vocês acabaram de ouvir foi um trecho de um workshop dos Abraham Hicks. Os Abraham são uma coletividade de não físico que ensinam sobre a lei da atração através da Esther Hicks. E eu traduzo isso aqui no canal, eu pego trechos que chegaram para mim pelo YouTube em inglês e eu escolho alguns mais inspiradores e que clareiam mais as coisas e traduzo para vocês e coloco aqui no canal. Eu sou psiquiatra e psicoterapeuta e em alguns momentos eu escolho alguns desses vídeos também para comentar algumas coisas para ajudar a clarear mais para vocês. Eu sou a Tânia e o vídeo de hoje me deu vontade de comentar e explicar várias coisas. A primeira delas é essa questão que o Abraham falou hoje de trabalhar os pensamentos para limpar uma vibração a respeito de alguma coisa, de um pensamento que é recorrente e que fica incomodando. Tem um outro vídeo aqui no canal em que o Abraham fala que a gente não precisa limpar nada, que a gente pode simplesmente ativar outras coisas dentro da gente e que de você não ficar ativando o que você não quer, ou seja, não ficar pensando naquilo que você não quer, e no lugar disso ficar ativando uma coisa diferente, acaba não sobrando espaço para essa outra coisa que incomoda, então aquilo vai se apagando. Você não precisa fazer algo para apagar aquilo no passado, algo do tipo. E parecem coisas contraditórias, né? Então, é para limpar ou não é? Né? O que é para fazer? Eu observo na minha própria vida e na vida de pacientes que eu acompanho, que tem fases, que tem algum pensamento que grudou na cabeça, alguma coisa que está incomodando, alguma lembrança, alguma coisa do tipo, que é variável, qual que dá mais certo. Então, na verdade, a gente precisa testar e ver o que ajuda mais. Então, já teve situação na minha vida, por exemplo, que eu fazer isso que o Abraham falou no áudio de hoje, foi transformador e maravilhoso, que era no relacionamento com uma pessoa que tinha um comportamento difícil na época. Eu mudei tudo completamente fazendo esse exercício de arrumar pensamentos melhores a respeito daquilo. Então, quando o Abraham falou aqui de escrever, sentar para escrever a respeito, escrever um roteiro, essas coisas que o Abraham falou, não é escrever assim sobre as coisas como elas realmente são, não é desabafar sobre aquilo, senão você ativa mais ainda aquilo. O que eu aprendi na época com o Abraham e apliquei, e foi fenomenal o efeito que teve, foi que eu não deveria pensar naquilo nem assim por um segundo, eu não deveria ativar aquilo dentro de mim, eu não deveria conversar sobre aquilo com outras pessoas, eu não deveria conversar nem comigo mesma a respeito daquilo. Então, se a pessoa tivesse aquele comportamento que incomoda, eu não deveria contar nem para mim mesma. Sabe quando a gente passa o dia e a gente pensa, nossa, hoje hein, aconteceu tal coisa, caramba. Quando você está fazendo isso, você está ativando aquilo tudo de novo. Então, era não passar tempo nenhum pensando a respeito dos comportamentos que me incomodavam na outra pessoa, de como a pessoa tinha me tratado, nada disso. Mesmo que fosse a coisa mais absurda do mundo, que eu tivesse toda a razão, não importa. O que importa é aquilo que você ativa, você atrai. Então, se eu queria mudar a minha vida e eu já tinha tentado mudar de outras formas e só estava piorando. Eu fazia até terapia na época, entendia o que estava acontecendo, mas nada da situação mudar, pelo contrário, estava escalonando. Então, eu precisava fazer alguma coisa diferente, eu precisava de uma ajuda diferente, algo que eu nunca tinha tentado. E aí caiu um livro do Abraham na minha mão, da Esther Hicks, na verdade, né? E o Abraham falando através dela. E eu apliquei, porque eu não tinha outra saída, né? E foi maravilhoso, porque foi assim que eu comecei a perceber que o que eles falam faz muito sentido. Então, entre outras coisas que eu aprendi na época, era isso de não passar tempo falando a respeito, focar a atenção no que eu queria. Então, tentar lembrar da pessoa me tratando bem, sorrindo, sendo gentil, sendo compreensiva, elogiando. Mas se eu não conseguisse lembrar disso, eu podia ativar isso de outra forma. Eu podia imaginar a pessoa me tratando daquele jeito.
Então, o importante não é ser real, né? O importante é onde você foca a sua atenção, é a imagem que você gera na sua cabeça. Até porque nosso cérebro não distingue bem o que é imaginação e o que é realidade. E aí eu peguei isso ao pé da letra, pratiquei. Uma outra coisa que eu pratiquei, o Abraham também fala no áudio de hoje, que é: se você sabe o que você não quer, pensa no que você quer. Aí na época eu tinha acabado de ler isso e aí eu me toquei que eu ia fazer uma ligação para a pessoa e já estava com aquele medo, né, aquela sensação ruim. E aí eu pensei, eu quero me sentir bem quando eu falo com essa pessoa. E isso passou a ser um mantra. De vez em quando eu lembrava da pessoa, eu pensava, eu quero me sentir bem quando eu falar com ela. E se eu fosse fazer uma ligação, eu pensava isso antes também. E toda vez que eu lembrava da pessoa, eu pensava algo bom. Eu imaginava a pessoa sorrindo, a pessoa agradecendo, a pessoa elogiando, etc. Foi maravilhoso, transformou a nossa relação. Isso já faz muitos anos, continua maravilhoso, a ponto de eu nem lembrar mais de como era. E por alguns anos, de vez em quando, meu marido comentava alguma coisa, nossa, como mudou, hein? E eu falava, nem lembra, né? Não vamos ativar de novo. Mas hoje nem lembramos, né? Então é incrível como realmente funciona. Mas eu já vivi também uma situação em que funcionou mais o que o Abraham fala no outro áudio que tem aqui no canal. Quando eu tentava imaginar algo diferente a respeito de uma coisa que tinha acontecido e que eu não gostava de lembrar, e me dava um mal-estar quando eu lembrava, e pega embalo, né? Então, uma vez que você lembra daquilo e não quer lembrar daquilo, vem mais ainda na cabeça. Então, vira esse ciclo vicioso. E uma coisa que ajudou não foi tentar imaginar algo diferente. Quando eu tentava imaginar algo diferente, eu ativava mais ainda. Então, deu muito mais certo eu ter ouvido esse áudio do Abraham que eu traduzi para vocês, falando essa questão de simplesmente pensa em outra coisa, ativa outra coisa. Era a respeito de uma situação que eu não tinha contato com a pessoa. Eu tive um contato uma vez na vida, nunca mais apareceu, mas o pensamento é que ficava voltando, a lembrança ficava voltando e incomodando. Então, não sei se é esse o diferencial, né? Que se for a respeito de alguém que você tem que conviver, alguém da família, alguém do trabalho, que aí vale a pena você sentar e fazer o exercício de pensar coisas diferentes. A sugestão aqui foi por escrito, né? A Esther faz por escrito. Na época, quando eu fiz, não foi por escrito, foi mental, mas eu fazia com frequência. E eu levava a sério de fazer sempre, né? Eu já vi uma pessoa, uma paciente, falar assim: ah, eu visualizei a minha mãe diferente, mas ela tá vindo aqui me visitar e eu tô morrendo de medo. Aí eu pensei: se tá morrendo de medo, não chegou a visualizar pelo tempo suficiente, não chegou a mudar o seu sentimento em relação a isso. Nesse momento, se você tá sentindo medo, você não tá visualizando ela sorrindo, te elogiando. Porque quando a gente imagina algo, isso gera uma emoção compatível com aquilo na gente. É a melhor forma, inclusive, de modificar emoções é imaginando, porque a gente mudando a imagem na nossa cabeça, a gente mudando onde a gente está focando a atenção, a gente reage àquilo. Então a gente não precisa. Não tem como, né? Eu pensava muito isso na época que eu estava aplicando isso. Não tem como você apertar um botão para mudar uma emoção, porque nós somos pessoas que reagimos ao que a gente está observando. Mas se você está observando algo diferente na sua mente, naturalmente a sua emoção muda. Então, ela me dizer que ainda estava preocupada e com medo da mãe visitar, me mostrava que ela não tinha conseguido fazer o exercício. E o exercício também não é algo que você faz por 5 minutos e depois você volta a pensar o resto do dia inteiro em tudo de desagradável que a pessoa fala, nos cutucões que ela vai te dar, no quanto ela é crítica. Se você volta a pensar em tudo isso, o que você está ativando é o que você está pensando na maior parte do dia e não no exercício que você fez por 5 minutos. Então é algo que você tem que ter consistência, por isso que eu falei logo no começo, de não passar nem alguns segundos pensando no que você não quer. Mas então, voltando, não sei se a questão é que a regra seria: se você convive com a pessoa, é melhor você sentar para trabalhar isso, né? Mudar os pensamentos a respeito, imaginar coisas opostas acontecendo, né? O oposto daquilo que você não gosta. Ou se você não convive com a pessoa, você simplesmente pode tirar aquilo da cabeça e desativar. Ou se não tem uma regra e, na verdade, você pode testar.
Eu imagino que não seja regra e que você vai ter que testar na sua própria vida. Isso aqui eu tô conseguindo focar a atenção em outra coisa e melhorar. Eu tinha uma paciente que tinha uns pensamentos invasivos bem desagradáveis e uma vez ela me falou que estava em crise pensando aquilo e ela estava no shopping na hora e me mandou uma mensagem pelo WhatsApp e eu falei, presta atenção nas lojas, só presta atenção, olha o bem-estar, olha as luzes, olha as pessoas passando, desfoca disso. E ela falou que realmente melhorou, parou de ficar vindo com aquela intensidade, aqueles pensamentos. Então, às vezes, são coisas simples, sabe? Eu ter em mente, por exemplo, essa frase, né? Nem 5 segundos pensando nisso, já me ajuda a desfocar de pensamentos desagradáveis. E aí eles não tomam embalo. E uma vez que eles não tomam embalo, eles não ficam invasivos, eles não ficam voltando com aquela intensidade toda que fica difícil de lidar. Então, isso me ajudou muito. E a respeito de alguém que você convive, tô lembrando aqui de um outro exemplo, que eu até comentei no meu livro. Uma paciente minha, isso faz muitos anos, foi logo que eu aprendi a colocar tudo isso em prática. Eu ensinei ela a fazer isso porque ela tinha que visitar uma tia. Na verdade, ela tinha que viajar para São Paulo a cada 15 dias e ela não tinha lugar para ficar, ela tinha que ficar na casa de uma tia. Só que essa tia não era de nada fácil convivência. Era bem desagradável e ela voltava com a cabeça cheia das coisas que a tia tinha falado e ela já tinha tentado de tudo. Ela tentava concordar com a tia, ela tentava ficar fora de casa o máximo possível, mas não importa o que ela fizesse, a tia pegava no pé por ela estar fazendo. Então, nada dava certo. E eu ensinei essas coisas para ela e ela não conseguiu imaginar a tia sorrindo, elogiando e tudo mais. Mas ela conseguiu pelo menos parar de pensar no assunto. Então, parar de passar os dias anteriores à viagem pensando, ai meu Deus, tá chegando aquele frio na barriga. Ela tirava da cabeça, desfocava. E deu super certo. Já foi suficiente para tudo se transformar. A tia mudou, tinha até mais coisas acontecendo. Por exemplo, a tia tinha aquela coisa bem clichê, né? Tinha 7 gatos e os gatos, além de tudo, faziam xixi no colchão em que ela dormia. E aí ela simplesmente focou a atenção em outras coisas e tudo mudou, até essa questão com os gatos parou de acontecer. Então, é muito incrível, né? E para mostrar então que realmente não tem um único caminho possível, mas que vai ter situações em que você vai tentar uma coisa e não vai dar certo e a outra vai dar certo. Então, na situação que deu super certo para mim, fazer esse exercício de imaginar coisas diferentes, eu não acredito que teria sido suficiente só eu desfocar do assunto, porque era uma convivência frequente e me gerava mal-estar só de pensar que estava aproximando o contato. Então eu precisei transformar o assunto na minha cabeça, precisei imaginar outra coisa para me gerar uma reação emocional diferente, que aí modificou tudo na nossa relação concretamente. Mas nesse outro assunto foi o contrário. Quando eu tentei imaginar alguma coisa, eu me sentia piorando. Então, o seu norte é a emoção quando você pratica qualquer exercício, qualquer processo desses que o Abraham ensina, né? Então, como eu sentia uma piora quando eu tentava imaginar alguma coisa, obviamente eu não estava sendo bem sucedida naquilo. E aí eu testei essa outra coisa e deu super certo. Gente, eu tô me dando conta aqui que se eu entrar nos outros temas que eu quero conversar a respeito, eu vou mudar demais o assunto e vai ficar muito longo esse áudio também, então depois eu gravo mais. Mas sobre o áudio de hoje, eu percebi assim que fica claro o que é para fazer no sentido de achar um pensamento melhor, mas que não tem um exemplozinho sobre como achar um pensamento melhor, né? Sobre por onde começa, qual é o próximo pensamento, sugestões de pensamentos, né? Para a pessoa começar a se sentir melhor. Então, eu vou dar de sugestão para vocês. Tem vídeos aqui no canal em que eu já faço isso. Então, tem um vídeo, por exemplo, que é para ajudar quem está numa emoção negativa, né, no momento, ou crônica. E eu faço exatamente isso.
Começa do pensamento que tá, e a pessoa vai se acolhendo, vai tentando ter pensamentos de esperança, vai tentando achar exemplos de momentos em que ela já se sentiu diferente, tenta achar exemplos na própria vida, na vida de outras pessoas, e ela vai subindo conforme ela sobe um pouquinho por ter gerado dentro dela o sentimento de esperança, ela já tem acesso a um pensamento um pouquinho melhor, que aí tem acesso a um outro pensamento um pouquinho melhor. Então, esses vídeos, eles mostram como fazer. Na verdade, eles são um exemplo de como fazer, então só de você ouvir a sua vibração já vai subindo, né? Porque você sobe junto ali com os pensamentos, um melhor que o outro. E também te dá um modelo, né? Porque você vendo como fazer já fica mais fácil de você repetir. E no meu livro também eu dou muitos exemplos sobre como fazer isso. Tem uma parte do livro que é só colocando situações e um pensamento depois do outro para ir melhorando o que você pensa a respeito daquela situação. Então começa com o pensamento onde ele está, muitas vezes focando no problema, e aí você vai tentando achar um pensamentinho de esperança, primeiro de aceitação, né, de resignação, depois esperança, e aí você vai subindo até muitas vezes você tá se sentindo assim empolgado, né, entusiasmado, amando o mundo, amando a vida. Então essa que é a ideia. Então, para facilitar, eu vou deixar aqui num comentário fixado no topo os links desses vídeos que eu citei para vocês, que eu sugeri. Então, o da emoção negativa é para você ouvir quando a sua emoção estiver um pouquinho mais baixa, e o Rampage de renovação escreve rampage, né, que é uma avalanche de palavras que vai fazendo você se sentir melhor. O Rampage de renovação já dá para você ouvir quando a sua emoção já está um pouquinho melhor, mas também você quer se sentir melhor cada vez mais, né, e quer pegar esse embalo. E vou deixar o link também para quem quiser adquirir o livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem os comentários de vocês, que eu adoro. E se vocês gostaram, compartilhem e deixem o seu like. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!